Imaginem a seguinte cena. É dia de prova. Uhum. Uma daquelas tardes de domingo onde o cérebro de quem faz a prova já está funcionando tipo quase que exclusivamente à base de café e adrenalina, sabe? Nossa, sim. Só na força da cafeína e do desespero. Exato. Foram meses de abdicação de finais de semana, dezenas de conceitos decorados. Aí no caderno de questões, lá para a Polícia Penal, aparece um enunciado super simples. A banca examinadora conta a historinha de um turista francês, Aquela historinha clássica, né? essa mesma. O turista está de passagem pelo Brasil, curtindo o feriado, e, infelizmente, ele é assaltado. E a questão afirma de forma super categórica que, por ser um estrangeiro apenas de passagem, um não residente, ele não tem a proteção dos direitos fundamentais garantidos pela nossa Constituição. É aí que o coração gela. Pois é. O candidato já exausto busca a literalidade da lei na própria memória. Ele lembra daquela palavra residente que leu meses atrás. Daí ele marca a alternativa como verdadeira e vai para casa sentindo aquele alívio, sabe? De quem acha que garantiu o ponto. Ah, o perigo desse alívio. Total. Semanas depois, sai o gabarito oficial. A resposta era falsa. Falsa. É, por causa de uma única palavra. De uma leitura feita sem aquela malícia necessária, a vaga simplesmente escorre pelos dedos. É uma situação muito clássica. E honestamente de cortar o coração. É o tipo de erro que frustra profundamente qualquer estudante, porque assim, a gente não está falando de falta de capacidade ou de alguém que não se preparou direito. Sim, a pessoa estudou. Estudou muito. Mas a gente está falando de como a engenharia das provas é desenhada de propósito para explorar a exaustão e a leitura apressada. Para a gente colocar o tamanho desse perigo em perspectiva, nós precisamos olhar para uma estatística assustadora. Aquela do nosso material de referência de hoje. Essa mesma. Logo na introdução do nosso material, tem um dado que mostra que impressionante 72% das questões de prova saem da chamada lei seca. Caramba, 72%. É muita coisa. É quase a prova inteira. É a literalidade da lei. Isso quer dizer que o foco das bancas de carreiras policiais não está em debates filosóficos profundos sobre o direito, sabe? Certo. O foco é testar quem tem o domínio tático do texto legal e, principalmente, quem consegue prever como esse texto vai ser distorcido na questão. E o epicentro desse campo minado, a verdadeira espinha dorsal para qualquer concurso da área de segurança pública, é o artigo 5º da Constituição Federal. É o grande divisor de águas, né? Com certeza. E é exatamente por isso que a nossa imersão de hoje tem uma missão muito, muito clara. Nós vamos desvendar a estrutura básica desse artigo 5º, vamos entender quem realmente é o titular desses direitos na prática e mapear aqueles conceitos e armadilhas que as bancas amam usar para derrubar o candidato. Exatamente. A base de tudo. A ideia aqui é construir uma fundação sólida e a prova de pegadinhas para os próximos blocos de estudo dos nossos futuros aprovados. Então, vamos desempacotar isso. Como a gente começa a desmontar essa armadilha específica do turista francês? O ponto de partida obrigatório é a cabeça do artigo, o famoso caput. O caput do artigo 5º é tipo a matriz de onde tudo nasce no direito constitucional. O texto afirma que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade de 5 pilares essenciais. Tá, 5 pilares. Isso. E aqui eu já deixo um alerta de ouro para quem nos ouve e está montando os esquemas de revisão. Essas 5 palavras precisam estar tatuadas na mente: vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Perfeito. O detalhe crucial, e aí entra a nossa pegadinha, é que o texto literal da Constituição realmente restringe de forma expressa essa garantia aos brasileiros e aos estrangeiros residentes. Mas espera aí. Se a lei está inscrita com essa palavra específica, residentes, por que a gente não pode levar ao pé da letra? A estatística que você mesma trouxe não diz que 72% da prova é literalidade. É uma contradição aparente, eu sei. Porque, tipo, se eu na hora da tensão fecho a porta pro turista francês e sigo a gramática certinha da Constituição, eu tô agindo com lógica, né? Porque isso é considerado um erro fatal na prova. O que é fascinante aqui é entender a lógica de como essas bancas operam. Elas cobram a literalidade como regra, sim,
mas elas simplesmente adoram cobrar as exceções consolidadas pelos tribunais superiores. Ah, então é aí que a coisa muda de figura. Totalmente. O nosso estudo de hoje traz um destaque jurisprudencial do material que é vital. O STF, o Supremo Tribunal Federal, precisou intervir justamente porque a literalidade criava um absurdo prático. Faz sentido? Deixar um turista sem direito à vida só porque ele está passeando não soa bem. Pois é, a Corte pacificou o entendimento de que o Estado brasileiro não pode exercer poder sobre alguém dentro do nosso território e, ao mesmo tempo, negar a essa pessoa os direitos básicos de existência. Entendi. Portanto, o estrangeiro em trânsito, como turista da nossa historinha, o apátrida, que é aquela pessoa que não tem nacionalidade formalmente reconhecida por nenhum Estado, e até as pessoas jurídicas. Espera, as pessoas jurídicas? Sim, as empresas. Todos eles estão sob o guarda-chuva da proteção do artigo 5º. Nossa, deixa eu ver se eu captei a nuance que derruba quem está fazendo a prova. Então quer dizer que uma empresa, tipo um CNPJ, uma rede de lanchonetes, tem direito fundamental garantido. Isso sempre me pareceu muito contraintuitivo. A empresa tem direito à vida, é isso? Não. Essa é uma excelente provocação, mas não é bem assim. Obviamente, uma pessoa jurídica não tem direito à vida biológica, né? Nem à liberdade de locomoção, de ir e vir. Não dá para prender uma empresa numa cela. Seria meio complicado. É. A aplicação dos direitos para as empresas é proporcional à natureza delas. Uma empresa tem direito à propriedade, tem direito à segurança, tem direito à proteção da sua imagem e reputação no mercado. O que a jurisprudência diz é que a titularidade se estende a elas naquilo que for compatível. Ah, naquilo que for compatível, certo. E a estratégia das bancas é justamente copiar o texto da Constituição, afirmando que a proteção é exclusiva aos residentes. É uma armadilha perfeita. O candidato lê aquilo, lembra vagamente do texto e acha que está certo. Mas quem domina a jurisprudência mapeada no nosso edital sabe que a regra abrange todo mundo em território nacional. Entendi perfeitamente. A literalidade é o anzol, mas a jurisprudência é a água onde o peixe nada, né? E já que a gente destrinchou quem tem o direito, a gente precisa olhar para os direitos em si. Exato. Vamos entrar neles. A vida é o primeiro daquela lista de 5 pilares que você mencionou. E analisando os tratados internacionais que fazem parte desse escopo de segurança pública que a gente tem no material, como a Convenção Americana de Direitos Humanos. O famoso Pacto de São José da Costa Rica. Esse mesmo. A regra me pareceu um campo de força intransponível, tipo, o texto diz que o direito à vida deve ser protegido pela lei e, em geral, desde o momento da concepção. Quando a gente lê isso, a sensação que dá é de uma aura de intocabilidade absoluta. É como se a vida fosse o trunfo máximo que não pode ser tocado por nada nem ninguém. Atenção aqui, mas muita atenção mesmo, porque esse é o momento em que a gente precisa desconstruir uma das armadilhas psicológicas mais cruéis das provas. Opa, lá vem. O direito à vida é o mais elementar de todos, sim, claro. Sem ele, a liberdade ou a propriedade perdem totalmente o sentido. A existência biológica é o pressuposto para os outros direitos. Com certeza. Porém, e este é um alerta de emergência para provas policiais, não existe direito fundamental absolutamente nenhum. Peraí, nem a vida? Porque, emocionalmente, é muito difícil para quem está lendo a questão ali na hora da prova aceitar que a vida não é uma garantia absoluta. Nem mesmo a vida. O que eu acho brilhante e até um pouco cruel na estratégia de quem formula a prova é como eles exploram a nossa intuição moral. A nossa bússola interna grita que a vida é intocável. É instintivo. Exato. Então, quando a alternativa da prova escreve frases super categóricas, usando palavras como absoluto, incondicional, sempre ou em nenhuma hipótese, o cérebro desavisado concorda na hora. É um gatilho. É. Se aparecer o direito à vida é um direito absoluto, o alarme tático da nossa audiência tem que disparar imediatamente. Nós podemos comprovar essa limitação estrutural usando os próprios pilares de direitos humanos que a gente analisou hoje. É verdade.
Eu vi que a Declaração Universal dos Direitos Humanos tem uma regra muito clara sobre essa ideia de limites. Lá no artigo 29, Perfeito. O artigo 29 estabelece com muita clareza que os direitos e liberdades de uma pessoa estão sujeitos a limitações estipuladas pela lei. E por que o sistema internacional permite limitar um direito fundamental? o próprio texto responde, né? Isso. O texto diz que é para assegurar o respeito aos direitos e liberdades das outras pessoas e para satisfazer as exigências da ordem pública e do bem-estar geral. A Convenção Americana, no artigo 32, tem uma redação quase idêntica. Os seus direitos esbarram nos direitos dos outros. Nossa, essa lógica me lembra muito a mecânica de uma rodovia. Como assim? Imagine uma daquelas estradas perfeitas, retas, sem buracos. A liberdade de ir e vir, de entrar no carro e acelerar é garantida para todo mundo, certo? Certo. Mas, se o Estado não colocar placas com um limite de velocidade, se não existirem faixas contínuas proibindo ultrapassagem em curvas perigosas, o que acontece? Vira o caos. Se eu decido exercer a minha liberdade dirigindo a 200 km por hora, em algum momento o meu direito de acelerar vai esmagar fisicamente o direito à vida e à integridade do motorista que está no carro do lado. Excelente analogia. Então, o limite de velocidade imposto pelo Estado não é uma ferramenta para destruir a sua liberdade. Ele é o contorno necessário para garantir a segurança de todo mundo na estrada. A limitação impede que o direito de um aniquile o direito do outro. Uma analogia perfeita e que ilustra certinho o princípio da convivência das liberdades. E olha, para fechar a porta de vez para qualquer dúvida sobre a relativização da vida, o nosso material de referência aponta um exemplo literal do próprio Pacto de San José da Costa Rica. Qual o exemplo? O texto é muito claro. Nos países que ainda não houverem abolido a pena de morte, ela poderá ser imposta para os delitos mais graves. Caramba, a pena de morte. Pense na força disso. O mesmo tratado internacional que diz que a vida é protegida desde a concepção reconhece que, em casos extremos e previamente definidos em lei, o Estado tem a prerrogativa de ceifar a vida. Isso derruba qualquer tese de que é absoluto. Ordenamento jurídico. Se a prova disser que existe qualquer direito imune a restrições, a afirmativa vai estar completamente errada. Essa desconstrução é muito vital. E essa ideia de que os direitos batem de frente e o Estado precisa atuar meio que como guarda de trânsito ali, regulando o limite de velocidade, isso nos leva a um problema prático fascinante. Qual? Se o Estado tem o poder de limitar direitos, impor regras, como ele garante que não está impondo regras injustas que pesam mais para um grupo do que para outro? E é exatamente aí que entra a trava de segurança da igualdade, que é o nosso próximo pilar do caput. E logo no inciso 1º do artigo 5º, o texto já crava que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Ah, o princípio da igualdade. É aí que as bancas operam nas camadas mais sutis. Dizer que todos são iguais perante a lei parece uma vitória civilizatória óbvia, né? Mas no mundo real e no mundo das provas, a igualdade não tem apenas um formato. Como assim? O nosso mapeamento foca de forma incisiva no princípio da isonomia. Ele desmembra isso em duas frentes que caem incessantemente nas provas: a igualdade formal e a igualdade material. Confundir essas duas vertentes é o erro fatal que a banca está lá, só esperando a nossa audiência cometer. Mas espera um pouco. Vamos bancar o advogado do diabo aqui rapidinho. Vamos lá. Se a igualdade formal diz que a lei é absolutamente cega para as diferenças, tipo, que ela trata todo mundo de forma idêntica, sem ligar para quem a pessoa é, isso não seria a definição definitiva de justiça perfeita? Porque a análise aponta que aplicar a igualdade formal de forma irrestrita pode gerar uma injustiça monstruosa, porque a cegueira da lei perante um mundo que já é estruturalmente desigual apenas perpetua e agrava o abismo. A igualdade formal é a igualdade do papel. O Estado olha para os cidadãos e diz: olha, as regras são exatamente as mesmas para todo mundo, virem-se. Certo. O problema, como você mesmo deduziu, é que as pessoas não partem da mesma linha de largada na vida real. Tratar situações radicalmente opostas de forma idêntica é uma tirania disfarçada de neutralidade. Deixa eu dar um exemplo prático para ver se eu peguei a ideia. Sim. Imagine cobrar uma taxa administrativa, sei lá, de R$ 200 para emitir um documento essencial.
Para um alto executivo, R$ 200 não paga nem o almoço dele. Não faz nem cócegas. Mas para um trabalhador que vive com menos de um salário mínimo e sustenta 3 filhos, esses R$ 200 significam tirar a comida da mesa da família. Se o Estado cobra os mesmos R$ 200 de ambos, usando a desculpa da igualdade formal, ele está, na prática, negando o acesso ao serviço para a família mais pobre, enquanto o executivo nem percebe que a cobrança existiu. É o exemplo perfeito da falência da igualdade formal quando ela é aplicada de forma isolada. É por isso que a base que rege as questões de prova exige o contrapeso da igualdade material. Que seria a correção disso. Isso. A igualdade material não é neutra, ela atua de forma ativa. Ela é o Estado reconhecendo as deficiências sociais, as bagagens históricas e as vulnerabilidades. A partir disso, o Estado cria ações afirmativas para tentar equilibrar essa balança. O clássico princípio da isonomia se resume a uma máxima: Qual? tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida exata de suas desigualdades. Nossa, isso é forte. Isso significa que tratar as pessoas de forma diferente na lei não é necessariamente uma violação da Constituição, mas muitas vezes é a única forma de realmente cumpri-la. Precisamente. E a tentativa da banca é induzir quem faz a prova a achar que qualquer distinção na lei é inconstitucional. Eles vão usar, por exemplo, a Lei Maria da Penha como isca. Ah, sim. O legislador observou a sociedade e viu que, nos casos de violência doméstica, existe uma vulnerabilidade crônica da mulher, uma desigualdade fática severa ali, então o Estado criou um mecanismo protetivo desigual para tentar nivelar o jogo. Perfeito. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, as cotas sociais em concursos, todos eles operam nessa lógica da igualdade material. O candidato precisa ligar os pontos. A igualdade formal é a igualdade fria do texto da lei. E a igualdade material é a justiça social aplicada ali no mundo real. Ok, o cenário agora está muito bem desenhado. Já compreendemos quem é protegido por esses direitos e como os conflitos são mediados por limites e pelo reconhecimento das desigualdades. Mas, descendo para a rua, para o asfalto, como isso opera? Se eu tenho um direito, quem exatamente está obrigado a respeitar esse direito? Olha, antes de dissecarmos esses mecanismos de eficácia, nós precisamos abrir um parêntese essencial aqui. Manda. Como guias focados na clareza do estudo, a transparência é a nossa maior regra. O texto que estamos analisando hoje, o nosso material de referência, não traz de forma expressa aquele trecho literal clássico do parágrafo 1º do artigo 5º. Aquele que diz que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Ah, tá. Importante fazer esse aviso. Sim, aviso importante para quem nos escuta e gosta de fazer marcações no edital. Se algo não está no texto literal do nosso recorte, nós avisamos claramente. Mas a estrutura conceitual que nós temos aqui permite mapear com perfeição o impacto desses direitos nas relações do dia a dia, que é a famosa teoria da eficácia. E essa teoria é fascinante porque ela não trata de conceitos abstratos soltos no ar, né? Ela fala de quem pode ser processado e responsabilizado quando a regra é quebrada. Mostra o material, divide a operação em 3 vetores: vertical, horizontal e diagonal. Confesso que essa nomenclatura assusta de início, mas aquela visualização geométrica ajuda demais. A geometria visual é a melhor ferramenta tática para não esquecer isso. Vamos começar pela eficácia vertical. Visualize uma linha reta descendo. Certo, de cima para baixo. Essa é a proteção clássica, a proteção histórica. No topo da linha está o Estado, que é o detentor do monopólio do uso da força, do poder de tributar, de prender. Na base da linha está o cidadão comum. É uma relação óbvia de subordinação. O poder do Estado é esmagador. É uma luta meio desigual, né? Totalmente. Então, a eficácia vertical serve para impedir que o peso do Estado esmague a pessoa. É a garantia de que a polícia não vai invadir a sua casa sem ordem judicial, de que você não será torturado para confessar um crime. É o indivíduo se defendendo do Leviatão. E isso tem tudo a ver com o direito à liberdade e com a proteção da intimidade, que estão ali no artigo. Mas e quando o problema não é o Estado? Eficácia horizontal, pela lógica geométrica, seria uma linha reta deitada, onde não tem ninguém acima de ninguém, certo?
Exatamente. É basicamente a lei dizendo que aquele seu vizinho xereta, que instalou uma câmera de segurança apontada direto para a janela do seu quarto, ele também responde à Constituição. O Estado não tem nada a ver com a briga, mas o vizinho tem que respeitar a sua intimidade. Esse humor retrata exatamente a essência do conceito. A eficácia horizontal lida com a proteção dos direitos fundamentais nas relações entre particulares, entre iguais, perante a lei. Cidadão contra cidadão. Isso. Cidadão contra cidadão, uma empresa comum contra outra empresa comum, não há um ente com a força gigantesca do Estado no meio da equação. Se eu invado o seu terreno ou ofendo a sua honra em praça pública, eu estou violando a Constituição da mesma forma e serei responsabilizada por isso. Pagando uma indenização, por exemplo, o respeito é exigido no mesmo patamar de igualdade. A geometria fecha muito bem nesses dois. Mas então a gente chega na tal da eficácia diagonal. O texto descreve isso como uma relação entre entes privados. Então, em tese, seria horizontal. Mas ele aponta que existe um desnível. Ele cita a relação entre patrão e empregado. Por que isso não é só mais um caso de eficácia horizontal? Qual é o mecanismo por trás de chamar isso de diagonal? Essa pergunta mira bem no coração da dificuldade de muita gente. A eficácia diagonal surge porque o mundo privado não é um mar de rosas feito apenas de vizinhos brigando por causa de câmera de segurança, sabe? Infelizmente não. Existem relações privadas onde o abismo de poder é tão gigantesco que ele simula o poder de um Estado. Pense numa corporação multinacional gigantesca de um lado e um trabalhador braçal do outro. É uma disparidade enorme. Dela subordina o empregado quase da mesma forma que o Estado faria. Ou seja, o poder financeiro extremo cria uma subordinação de fato, que inclina a linha que antes era reta. Exatamente isso. A linha horizontal entorta para baixo, virando uma diagonal. O Estado reconhece essa distorção e exige que a empresa respeite a dignidade e a saúde do trabalhador, limitando o poder privado de cometer abusos, porque naquela relação específica, o equilíbrio de forças não existe. Faz todo sentido. Se a banca perguntar sobre relações de consumo ou de trabalho envolvendo hipossuficientes, a palavra-chave é sempre eficácia diagonal. Essa explicação do mecanismo da linha inclinada resolve qualquer confusão. Olha, a densidade do que a gente viu até agora foi imensa e o terreno já está devidamente preparado. Então vamos consolidar tudo, passar a régua nos conceitos para garantir a fixação da nossa audiência antes da gente concluir a nossa análise estruturada de hoje. Vamos lá. O resumo de ouro para o fechamento é direto ao ponto. Primeiro, muito cuidado com a palavra residentes na literalidade da Constituição. Na prova, a regra literal existe, sim, mas a jurisprudência amplia o escudo protetor do artigo 5º para estrangeiros em trânsito, apátridas e pessoas jurídicas, protegendo qualquer um que esteja sob a jurisdição do Estado brasileiro. Maravilha. Segundo, blindem a mente contra palavras como absoluto. Nenhum direito é incondicional. Até mesmo o direito fundamental à vida permite exceções, como a previsão da pena de morte para crimes de extrema gravidade em países que não aboliram essa prática. A gente viu isso validado na própria Convenção Americana. Terceiro, não se deixem enganar pela suposta neutralidade da lei. A igualdade formal é super perigosa se aplicada sozinha, porque ela fecha os olhos para quem realmente precisa de ajuda. É a igualdade material que atua como niveladora, tratando os desiguais de maneira desigual, para promover uma justiça real, como acontece nas cotas sociais e leis de proteção aos mais vulneráveis. Perfeito. E, por último, lembrem-se da geometria dos abusos. A eficácia vertical nos blinda contra a mão pesada do Estado. A eficácia horizontal garante a convivência digna e o respeito entre particulares. E a eficácia diagonal surge como uma rede de proteção contra o abuso de poder econômico, que distorce a balança entre cidadãos ou empresas no mundo privado. Excelente. Para quem está na luta estudando com a gente, meu conselho prático final é: memorizem a base do caput: vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Ter essas palavras na ponta da língua é o básico para não cair naquele 72% da estatística de letalidade da Lei Sica.
A diferença é entre passar ou ficar de fora, né? Com certeza. Dominar as exceções e entender a lógica da malícia das bancas é o que separa um candidato qualquer daquele que vai vestir a farda com orgulho. A consistência no estudo é o único atalho real. Fiquem firmes porque o nosso próximo estudo em áudio vai ser um mergulhar ainda mais cirúrgico nas liberdades individuais e específicas. A engrenagem da preparação nunca para. E para fechar a nossa imersão de hoje, eu quero compartilhar um pensamento que ecoa forte no mapeamento de segurança pública referenciado lá no artigo 144. A Constituição diz que a segurança pública é um dever do Estado, mas também um direito e uma responsabilidade de todos. Hoje nós debatemos muito sobre garantias, o direito à vida, o limite das ações, o respeito à intimidade. Agora, imaginem a carga psicológica que existe sobre os ombros de quem está na viatura, patrulhando a rua na madrugada. Esse futuro policial não é apenas um funcionário público batendo ponto. Ele é, na linha de frente, o escudo humano do próprio Estado. Nossa, uma responsabilidade imensa. Em frações de segundo, sob uma pressão absurda, ele precisa tomar decisões que equilibrem de forma cirúrgica a necessidade de não violar a liberdade individual de um único suspeito e, simultaneamente, o dever irrenunciável de proteger a vida e a segurança coletiva da sociedade ao redor. É por isso que o domínio do artigo 5º não é apenas para marcar o X correto na prova. É para a vida real. Exato. É para saber o limite exato do próprio poder na rua. O peso da farda vai muito além do tecido tático. Ela carrega o peso de equilibrar a balança da Constituição nas piores horas possíveis. Fica essa reflexão profunda para quem estuda sonhando com a missão de estar do outro lado desse escudo. Um abraço para quem nos ouve e bons estudos.